Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre alienação parental. E quem vai conversar com a gente é a professora Luciana Silva. Ela é professora da UESB e também a presidente da OAB, subseção Vitória da Conquista. Luciana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O que é alienação parental e quando surgiu esse termo? O termo alienação parental, ele começa a ser discutido no ano de 1985, através de um conceito criado por um psiquiatra norte-americano, Richard Gardner. Richard, ele trazia o conceito de alienação parental como uma síndrome, portanto, como uma doença. Contudo, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela afasta esse conceito de doença da alienação parental e não a reconhece como um distúrbio. A OMS define a alienação parental como um problema de relacionamento entre a criança e o cuidador. E quando foi que esse conceito chegou ao Brasil e como ele foi interpretado por aqui? Então, a partir desses conceitos, seja o da OMS, seja o do psiquiatra norte-americano Richard Gardner, o tema passa a ser discutido na sociedade. E no Brasil, passa a ter uma demanda para que haja a criação de uma lei específica, uma lei que tratasse da alienação parental. Inicialmente, essa demanda ela surge de associações de pais e de mães separados, divorciados, que buscavam reivindicar direitos dos seus filhos e filhas, o direito de convivência com esses filhos e filhas após o divórcio. E quando foi que a alienação parental foi transformada em uma lei e como é exatamente esta lei? Em 2010, o Brasil aprova a Lei 12.318, que é a lei que trata da alienação parental no Brasil. Essa lei, em seu artigo 2º, traz que considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sobre a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como estes. Como é que se configura esse crime? Essa lei diz que realizar campanha de desqualificação, ou seja, falar mal do pai ou da mãe para a criança e adolescente, fazendo com que os vínculos familiares se afrouxem, ou que essas crianças e adolescentes passem a não querer o contato com o pai ou com a mãe, configura alienação parental. E tem mais manifestações também, de alienação parental. Outras ações que podem também configurar a alienação parental é dificultar o contato da criança e adolescente com o pai ou com a mãe. Por exemplo, impedir que a criança ou adolescente atenda telefonema do pai ou da mãe, dificultar o convívio do pai e da mãe com o adolescente, não deixar sair, impedir que a criança ou adolescente veja ou tenha convivência com o pai ou com a mãe, configura alienação parental. E outra ação também, que está constando aqui na lei, configura alienação parental omitir deliberadamente do pai ou da mãe informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente. Como assim omitir informações, Luciana? Por exemplo, um pai ou a mãe que tem a criança morando consigo não passa para o outro informações escolares, médicas, alterações de endereço. Isso configura alienação parental. Outra coisa também é apresentar denúncia falsa contra o pai ou a mãe, ou familiares ou avós, para evitar a convivência da criança e adolescente com esses parentes. E mudar também para um domicílio distante, sem justificativa, para dificultar a convivência, também é alienação parental. As consequências para quem pratica a alienação parental.
A primeira delas que a lei traz é que o Poder Judiciário ele pode determinar uma advertência ao alienador. Além disso, pode também ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Então, quem pratica alienação parental, ele tem como objetivo afrouxar os laços de relacionamento ou afastar aquele outro familiar da criança e adolescente. E aí, o que é que o Poder Judiciário faz? Vamos agora ampliar o regime de convivência para aquele genitor que sofreu alienação parental, para que os vínculos eles possam ser restabelecidos. É possível também o Poder Judiciário determinar uma multa ao alienador. Mas ainda tem mais punições, não é verdade? Temos outras consequências. Por exemplo, o Poder Judiciário pode determinar o acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial, pode determinar a alteração da guarda, que era unilateral, por exemplo, para a guarda compartilhada, ou a sua inversão. A guarda era compartilhada, ela pode voltar a ser unilateral, ou a pessoa que praticou alienação parental, ela pode não ter a guarda e a guarda ficar individual para aquele que sofreu a alienação parental. E enquanto aguarda o processo, Luciana, o que acontece com a criança? É possível ainda o juiz ou a juíza determinar a fixação cautelar. O que é cautelar? É desde já, sem esperar o fim do processo, que é a sentença. Então, pode determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente. Então, o Poder Judiciário vai dizer qual é o domicílio da criança e do adolescente que sofreu alienação parental, a fim de proteger essa criança e, sobretudo, restabelecer os vínculos que foram abalados pela alienação parental. O que a pessoa pode fazer quando há a suspeita ou mesmo a certeza de uma alienação parental? O importante é a gente ter esse conhecimento para não ficar inerte, porque a alienação parental fere direito da criança e do adolescente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando está diante da alienação parental é procurar um profissional do direito. E que profissional de direito seria esse, Luciana? Pode ser uma advogada, um advogado que não puder custear os honorários advocatícios, pode estar procurando, por exemplo, a Defensoria Pública ou o Ministério Público. Então, esse profissional ele tem condições de avaliar se há indícios de alienação parental e qual medida deve ser tomada. Nós vimos que a alienação parental, ela pode configurar crime, ela pode ensejar uma ação de pedido de danos morais e restituição do que foi gasto por conta da alienação parental, e ela pode também ter algumas consequências como mudança da guarda. Então, o profissional que for avaliar vai indicar qual é o melhor caminho. Então, a suspeita de ocorrência de alienação parental, ela deve ser apurada. E como se trata de criança e adolescente, esse processo ele vai correr com prioridade, ou seja, deve andar mais rápido do que os demais. De que forma essa lei tão importante divide opiniões, Luciana? Algumas pessoas acham essa lei maravilhosa e necessária. Outras acham que essa lei tem sérios problemas e que ela precisa ser revogada. Inclusive, existem projetos de lei que buscam revogar a lei de alienação parental. E quais são os argumentos de quem quer acabar com essa lei? Eles trazem como argumento que essa lei, a lei de alienação parental, ela abre caminho para que os genitores que praticam abuso sexual, por exemplo, ou qualquer outro tipo de abuso contra seus filhos e filhas, usem como meio de defesa a denúncia de que a mãe está praticando alienação parental. Então, quando eles falam que a mãe está praticando alienação parental, eles querem afastar aquela denúncia que eles receberam, por exemplo, de abuso sexual ou qualquer um outro. E o que você diz sobre isso, Luciana?
Uma pergunta que a gente deixa aqui e uma pergunta que eu não tenho resposta, cada um vai construir a sua resposta a partir do que conversamos aqui durante a semana inteira, essa lei é uma lei boa ou uma lei ruim? Ou quando uma pessoa que pratica abuso sexual diz que a mãe está inventando isso e que está praticando alienação parental, será que isso seria um desvirtuamento da lei ou a lei que é uma lei ruim? Fica aí a reflexão.